Oi pessoal, na aula passada a gente falou um pouco de quais são os resultados esperados de um projeto onde se trabalha com Design Thinking e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como é esse processo de trabalho. Quais são as etapas de um projeto do começo ao fim, onde a gente usa o Design Thinking como abordagem principal. O nome desse processo chama Diamante Duplo ou Double Diamond. Eu coloquei no material de vocês para download uma ferramenta e um pôster que mostra esse processo, vocês podem ver aí no slide também. Mas esse processo é baseado em 4 etapas. Essas etapas foram construídas e foram identificadas pelo Design Council, que é o conselho de design, é uma empresa, uma organização que é responsável por disseminar o conteúdo de design para as empresas e para as pessoas. Eles viram que as empresas inovadoras, as empresas de criação e os profissionais de criatividade trabalhavam com um padrão. E esse padrão foi identificado nesse formato aqui. Esse formato não é assim à toa. A gente começa com um desafio de projeto aqui, que é o que eu queria que vocês pensassem e trabalhassem inicialmente. O que vocês querem resolver? Esse desafio pode ser para onde eu vou nas minhas próximas férias, ou como eu melhoro a experiência do meu cliente num processo de pagamento ou num processo de interação com a minha marca, ou como eu melhoro uma reunião. Então esse desafio é o primeiro passo para trabalhar essa abordagem. Qual que é o desafio de vocês? E é com base nele que vocês vão trabalhar a partir de agora. A partir desse desafio, a gente tem uma primeira etapa, que é uma etapa de entendimento. No Diamante Duplo, ela é chamada de descobrir. Eu vou partir de um desafio e vou descobrir informações, possibilidades, enfim, tudo que eu puder descobrir de repertório e aumentar o meu conhecimento sobre esse desafio vai ser feito nessa etapa. Por isso que ela é assim, porque é um processo de divergência antes de qualquer coisa. Depois que eu passei por esse processo de divergência, eu vou entrar na segunda etapa, que é a definição. Por isso que ela é fechada, porque de tudo que eu entendi sobre esse desafio, eu vou construir e vou chegar em um ponto principal, que é o ponto que eu vou desenvolver. São as oportunidades que vão ser construídas e vão ser entendidas para que esse desafio entre em uma outra etapa, que é a etapa de desenvolvimento. Nessa etapa, a gente começa a pensar possibilidades, pensar soluções, pensar ideias para esse problema inicial. E depois disso eu entro numa etapa de entrega, que é quando a gente fecha de novo nesse diamante e entrega a solução mais relevante no final do processo. É assim que a gente trabalha com Design Thinking e com essa abordagem de design nos nossos projetos. De um desafio, passa por 4 etapas de divergência e depois de convergência, onde a gente gera a opção e depois toma a decisão para chegar numa solução relevante, uma solução que seja desejável para as pessoas, rentável para os negócios e possível de ser feita. Como vocês viram aqui, essa abordagem é pautada em 4 etapas, desde o entendimento do desafio até a entrega da solução. E tem um ponto que é muito importante destacar sobre essa abordagem e sobre essa forma de trabalhar. Essa abertura e esse espaço entre a base e o topo do que eu entendi ou do que eu desenvolvi está totalmente relacionada com o tempo que eu tenho para esse desafio e com a quantidade de recurso que eu tenho para desenvolver. Imagina que essa linha aqui é o tempo que eu tenho. E essa abertura é o meu escopo de projeto. Então, quanto mais tempo eu tenho, maior pode ser esse meu escopo. Isso não impede que eu use essa abordagem com tempo e dinheiro limitado. Se eu tenho um dia para desenvolver um projeto, é importante que eu passe por essas 4 etapas, entendendo que o meu escopo vai ser um pouquinho reduzido. Mas eu tenho uma relevância muito maior de se eu partir do pressuposto que eu tenho que pensar só as ideias e não entender o meu problema primeiro. A etapa mais importante de um projeto de design e de um projeto que a gente usa o Diamante Duplo como referência é a etapa de entendimento, porque é nele que eu vou conseguir todo o repertório que eu preciso para desenvolver uma ideia e para pensar soluções que são importantes para o meu projeto. Um exemplo para ilustrar como a gente usou esse modelo de trabalho é o exemplo de um desafio que a gente tinha que melhorar a experiência de um festival de música. Como é que a gente fez isso? Entendendo quais eram os problemas e as situações que as pessoas viviam nesses festivais. Depois que a gente entendeu todo o contexto
desses usuários, dessas pessoas, dos desafios, das avaliações desse festival, a gente passou para a etapa definição, que foi quando a gente definiu quais eram as pessoas que iam nesse festival, os perfis de público que usavam esse serviço, como era a jornada desse cliente, desde a compra do ingresso até a saída do festival. E aí, vendo todos esses pontos, a gente começou a desenvolver soluções para isso. Então, como poderia ser uma compra de ingresso mais fácil, como poderia ser a compra de bebida, talvez através de uma pulseira ou de um ticket que fosse pré-abastecido. E essas ideias todas foram geradas e definidas em protótipos que foram implementados depois. Então, esses protótipos foram a gente conseguir entender como seria essa pulseira, como seria esse acesso, como as pessoas interagiriam e até chamariam os amigos perdidos no evento, enfim. Com base nos problemas, a gente conseguiu pensar soluções e entregar esses protótipos e esse desenho de todas essas iniciativas que visavam melhorar a experiência do festival. Bom, pessoal, nessa aula a gente falou um pouco desse processo de trabalho, como a gente trabalha um projeto do começo ao fim usando o Design Thinking. Na próxima aula eu vou contar para vocês um pouco de como é isso no dia a dia, como as pessoas podem se empoderar dessa abordagem para trabalhar no dia a dia de projeto. Obrigado, até lá!